paz, meus queridos. Tudo bem com você? Que bom que você chegou a mais um devocional. Esse é o momento em que nós nos alimentamos da palavra de Deus, em que nós pegamos as sagradas escrituras, em que nós abrimos nosso coração para ouvir a voz do Senhor. Meus amados, se nós nos alimentarmos uma ou duas vezes da palavra por semana, não é o suficiente para nós termos uma vida espiritual saudável, madura, frutífera. Queridos, nós precisamos meditar na palavra do Senhor todos os dias. Estar em oração, adoração, em comunhão íntima com Abba Pai. Porque Cristo é a esperança. Cristo é a razão de nós termos esperança. Esperança do amanhã, esperança do cumprimento das promessas, esperança de herdarmos aquilo que o Senhor prometeu. E hoje eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor que está em Lamentações, no capítulo 3, no verso 21. Quero trazer à memória tudo aquilo que me pode dar esperança. Ou seja, eu quero lembrar de tudo aquilo que me dá esperança. Queridos, para nós cristãos comprometidos com essa Bíblia, palavra de Deus, uma palavra suficiente, verdadeira, inerrante, nós sabemos que Jesus Cristo não é um grande líder, simplesmente um exemplo a ser imitado, mas nós cremos na singularidade dessa pessoa e na sua obra. Nós cremos que o seu sacrifício lá naquela cruz não se constituiu meramente em um exemplo de altruísmo em favor do próximo, não. Mas é um perfeito sacrifício a Deus para salvar todos aqueles que foram eleitos na eternidade pelo Pai. Oh, aleluia! Cremos na sua ressurreição física dentre os mortos e cremos que um dia também ressuscitaremos com Ele para a glória do Pai. Então, meus amados, eu quero me lembrar daquilo que me dá esperança. A imagem do Deus invisível, seu caráter, seu amor, a sua misericórdia, a sua fidelidade que se renova a cada amanhecer. A palavra de Deus, ela nos mostra que nós estamos sujeitos a passarmos por tempos difíceis, como muitos homens e mulheres de Deus passaram em todo este tempo bíblico. Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições. Paulo também disse que devemos estar preparados para o dia mau. Agora, a grande questão é, quando essas aflições vão se prolongando, quando o dia mau se transforma em dias maus, em semanas más ou até em meses maus. Então essa passagem de Lamentações vem à nossa memória e ela foi escrita justamente numa época em que a cidade de Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor. E Jeremias começou a escrever sobre o sofrimento daquele povo por causa dessa invasão. A cidade ficou toda deserta, muitos foram levados para o cativeiro, os valentes já não existiam mais, as pessoas estavam desesperadas, passando fome, clamando por um pedaço de pão. Então, para não cair na armadilha da incredulidade, ele começou a se lembrar de todas as coisas que lhe traziam esperança novamente e queriam ajudá-lo a permanecer firme na fé, apesar de todas as circunstâncias contrárias ao seu redor.
Nós podemos ver que esse versículo 21 diz que nós queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E essa estratégia vale para nós hoje ainda. É uma verdade que deve ser vivida todos os dias. O meu pensamento está naquilo que me traz esperança. Amados, nos dias difíceis, ao invés de você alimentar a sua mente com pensamentos negativos, pensamentos de derrota, nós precisamos trazer à memória todas as coisas que vão gerar fé dentro de nós, que vão criar esperança em nosso coração. E que coisas são essas? Amados, em primeiro lugar, nós precisamos trazer à nossa memória o poder de Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de Moisés, de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Davi, de Daniel. É o meu Deus, é o seu Deus. E de acordo com esse versículo, se nós queremos ter noção do tamanho do poder de Deus, nós só precisamos olhar para a criação, para tudo que Deus já realizou nesta terra, em seus homens e mulheres. Então eu pergunto, você já parou para pensar na grandeza do universo? Na grandeza de Deus que criou todas essas coisas? E a Bíblia nos diz mais. A Bíblia diz que Deus sustenta todas essas coisas com o poder da sua palavra, e isso cabe na palma da sua mão. E nós, olhando para a grandeza de Deus, nós começamos a avaliar, a pensar: o que é o nosso problema diante desse Deus Todo-Poderoso? Vale a pena se desesperar? O que é uma provisão diante do Deus que criou todas as riquezas do mundo? O que é a cura de uma enfermidade diante desse Deus que criou toda a vida? E foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Queridos, em segundo lugar, nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus já fez. É impressionante como a nossa memória funciona. A nossa tendência é nós lembrarmos facilmente das coisas ruins, das perdas, dos sofrimentos, das dores ou das lágrimas que aconteceram nas nossas vidas. Amados, as coisas ruins sempre tendem a marcar mais do que as coisas boas, do que o Deus já derramou sobre a tua vida, do que os livramentos que Deus já te deu. E então, com isso, eu e você também somos fortalecidos, porque nós sabemos que o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que ainda faz hoje. Aleluia! E em terceiro lugar, meus queridos, é nos dias de dificuldade que nós também nos precisamos lembrar das promessas que Deus fez para nós. Abra a palavra. Deus vai falar com você. Deus vai enumerar várias promessas que Ele fez ao teu respeito, da tua família e dos teus filhos. Se você for olhar para a Bíblia, você vai perceber que o nosso Deus é um Deus de memoriais. Deus faz questão de que nós nos lembremos de algumas coisas importantes. Um exemplo disso foi o que aconteceu com Abraão. Ele fez uma promessa que Abraão teria um filho, que ele seria pai de muitas nações. Mas o Senhor fez questão de mudar o nome de Abrão para Abraão.
Queridos, por que será que Deus mudou o nome dele? Para ele ser pai de multidões. E hoje Deus muda o teu nome. Tu não és mais um sofrido, um desesperado, órfão. Tu és filho de Deus. Por que isso? Para que Abraão se lembrasse da promessa. E para que você se lembrasse que Deus é dono de todas as riquezas e bênçãos do universo. Quando alguém perguntava o nome dele, ele dizia: eu me chamo pai de multidões. Em nenhum momento Abraão esqueceu da promessa de Deus. E você acha que a vida de Abraão era só festa e alegria? É claro que não. Ao sair da sua terra para uma outra terra, ele teve muitos desafios. Ele teve que aprender, ele teve que se capacitar, ele teve que ter uma comunhão firme com Deus para resistir a tudo que vinha pela frente. E é um exemplo para nós. Dessa mesma forma, nós também temos os nossos dias maus, as nossas crises na fé. Mas Abraão também tinha. Imagina a situação dele, os anos já estavam passando. Abraão estava ficando velho, a esposa dele já estava ficando mais velha e nada. Quando Deus lhe fez a promessa, Abraão tinha cerca de 75 anos de idade. Isaac nasceu quando ele tinha 100. Foram 25 anos de espera. E você acha que foi fácil? Você acha que foi sempre um mar de rosas? Aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo nos diz que mesmo assim Abraão se fortalecia na fé, dando glória a Deus, dando glória ao Senhor, adorando a Ele e se lembrando de que o Senhor é poderoso para cumprir tudo o que Ele prometeu. E o que mais? No dia mau também nós temos que trazer à memória quem nós somos. Olha só o que Paulo está dizendo aqui no versículo 15 de Romanos 8, que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção, e por isso podemos chamar a Deus de Abba Pai. Aleluia! Seria algo como papai, paizinho. Paulo também disse que nós recebemos esse espírito de adoção. Isso significa que Deus decidiu ser o nosso Pai. Foi uma decisão dele e isso jamais vai mudar. Uma vez que você se tornou filho, você será sempre filho. Mas, meus amados, muitas vezes nos dias difíceis, eu e você temos a tendência de abaixar a cabeça, achar que não somos nada, que não somos ninguém, que a promessa não é para nós. Não, meus amados, não é assim que funciona. Você não é um coitadinho esquecido. E sabe por quê? Porque você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aleluia! Paulo ainda diz que se nós sofremos com Cristo, nós também seremos glorificados com Ele. O exemplo de Paulo, ele é tão encorajador para o povo de Deus de todas as épocas. Em tudo que ele passou, prisão, naufrágio, desespero, perseguição, o mesmo Deus que assistiu, que cuidou, que sustentou a Paulo em todas as suas fraquezas, ainda é o mesmo
ontem, hoje, eternamente. E por fim, nós precisamos nos lembrar do amor, da bondade e da fidelidade de Deus para com as nossas vidas. Nos dias mais difíceis da nossa vida, nos dias em que nós nos sentimos mais com o coração apertado, o que vai nos ajudar a permanecermos firmes, inabaláveis, é a nossa confiança em Deus. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. E Jeremias nos dá 3 motivos para confiarmos em Deus: o seu amor, a sua bondade e a sua fidelidade. Aleluia! Mas é o amor, a bondade e a fidelidade de Deus que reina neste lugar. Não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele, é sempre Ele. Se você não amar a Deus, Ele vai continuar te amando mesmo assim. Se você não for fiel, Ele continua sendo fiel, bom mesmo assim. E o melhor de tudo, Ele jamais vai mudar. Ele continuará sendo Deus. Mas e você sem Deus? É o quê? No meio do sofrimento, da dor e do desespero, sem Deus, a quem você recorre? De quem você pede ajuda? Para os braços de quem você corre nesses momentos de sofrimento? O ser humano, ele é instável. Ele ama hoje, amanhã pode não amar mais. Hoje ele quer ser bom, amanhã já não quer ser mais. As pessoas prometem coisas e não cumprem, mas com o Senhor é diferente. O amor dele por nós não acaba. A Bíblia diz que a bondade dele se renova a cada dia e ele é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu. Nos dias maus, nós somos tão bombardeados com pensamentos ruins, negativos, de derrota, de fraqueza, de maldade. É por isso que nós devemos aprender a alimentar a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, com coisas que vão gerar fé, esperança, coragem. Cristo é a razão para termos essa esperança, porque Ele é a imagem do Deus invisível, a perfeita expressão do seu caráter imutável, mesmo quando nós não somos capazes de percebê-lo e quando nós nos sentimos sós, feridos, exilados, perseguidos, Ele está ali. Jesus é a razão da nossa esperança, porque Ele é Deus. O apóstolo João diz que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A postura transformadora do profeta é um convite a todos nós, a mim e a você, a todos os cristãos do planeta, para sermos sobrenaturalmente sustentados por Deus no meio da dor. Se a aflição é irremediável na vida, nós podemos ver, nós somos convidados a viver não por aquilo que se vê, mas nos gloriando nas tribulações e vendo bem-aventurança no chorar, porque o que Deus tem preparado para nós é extraordinário. A palavra nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, diz Jesus, eu venci o mundo. Então, se no mundo teremos aflições, lembro-me
daquilo que me traz esperança. Cristo será o sustento, será a minha segurança até o mundo findar. Amém?